Esse é um instrumento que mede um ângulo. Ele se chama transferidor. Note que transferidor é só essa parte aqui da meia-lua. Aqui é uma régua. Essa região aqui é uma régua, na realidade. O que me interessa do transferidor é essa região aqui, ó. Essa região a gente chama de linha de fé. Percebam que ela passa pelo 0, 180, 180, 0. Se você passar a mão por aqui, você vai perceber que ela tem uma saliência. Essa saliência é importantíssimo. E mais importante ainda é esse segmento desenhado no centro dele. Este ponto aqui, ó, é fundamental quando nós formos medir o ângulo, certo? Percebam que eu tenho uma numeração anti-horária, contrária ao relógio, que é de dentro, e uma numeração horária, que é a do relógio do lado de fora. Isso costuma confundir muito o aluno, porque você perceba que o 0 está na mesma direção do 180, o 10 está na mesma direção do 170, o 20 e o 160 e assim por diante, ó. E isso confunde muito o nosso aluno. Então, você precisa ficar sempre atento que tudo que começa com 0 e não 180. Tudo que começa com 0 e não 180. Então, vamos medir um ângulo. Desenhei já aqui alguns. Então, olha, o que é um ângulo? O ângulo, ele é formado por duas semirretas, ó, tem origem, mas não tem fim. Duas semirretas, tem começo, mas não tem fim. Só que elas têm a mesma origem, o mesmo início. Ó, o ponto O, A, OB. Isso aqui é o desenho de um ângulo. No caso, este ângulo, ele tem o lado OA, que é uma semirreta OA, e o outro lado, a semirreta OB. E o ponto que é comum, a gente chama de vértice. Vamos medir, então, este ângulo. Então, ó, lembra? Vou levar esse pontinho lá no vértice. Ó, passando pelo 0, 180. Só que eu não posso começar a medir nada já com 180. Eu vou procurar o 0, porque tudo que começa com 0. Então, vamos lá. 0, 10, 20, 30. Só que é mais do que 30, ó, tá vendo? Passou do 30. Então, o 30 tá na mesma direção do 150. Então, aqui seria 30, 31, 32, 33. Então, este ângulo aqui mede 33 graus. Por que eu não usei a numeração de fora? Porque eu não posso fazer alguma coisa começando com 180. Então, eu pego sempre o 0. Então, este ângulo AOB mede 33 graus. Percebam que eu escrevo AOB e faço um chapeuzinho em cima do vértice, para eu indicar quem é o vértice, ou seja, quem é o ponto comum dos lados do ângulo. Aqui nesse exemplo. Então, vamos medir esse ângulo, o ângulo MON. Ok? Olha o chapeuzinho no vértice. Então, levo lá, lembra do pontinho? Lá no vértice. E aqui, percebam que não está passando pelo 0, tá vendo? Não tem problema. Eu posso usar esse recurso aqui, olha. Prolongue os lados do ângulo. Ele não vai alterar em nada a sua medida. Então, aumenta os lados do ângulo, esse é um recurso, que é para você enxergar passando pelo 0, sempre passando pelo 0. Então, se aqui está passando pelo 180, eu inutilizo, não vou usar essa numeração, vou usar a de fora, ó. 10, 20, 30, e aqui também não está passando pelo número. Faço a mesma coisa, prolongo os lados. Esse é um recurso que você pode usar sempre. Prolongue os lados do ângulo, que você não vai ter dúvidas quanto à medida. Então, ó, no vértice, no ponto O, no vértice, na linha de fé, passando pelo 0,
inutiliza aqui porque nada começa com 180 e procura o zero. Vamos lá no zero. E vamos procurar quanto que ele mede, ó. 33. 30 com mais 3, 33. Então, este é um ângulo também de 33 graus, ok? Então, medi dois ângulos, os dois com 33 graus, embora eles estivessem em lados diferentes. Então, aqui eu usei a numeração do lado de dentro e aqui eu usei a numeração do lado de fora, porque eu sempre procuro o zero. Vamos agora para o outro ângulo. Vamos de novo levar isso daqui lá no vértice do ângulo, procurar o zero. Não vou do lado de fora, porque aqui tá 180, procuro sempre o zero e olho aqui. Nossa, ficou pequeno. Como que eu faço? Prolongo os lados. Prolongo os lados. Deixa ele maior, que é para você visualizar com mais facilidade. Procuro o zero, 110. 110 está na mesma linha do 70. Então, aqui seria a metade. Quem é que está entre 110 e 120? É 115 graus. Então, ó, 0,10, sempre procurando o zero. Então, aqui eu estou com 115 graus. Então, este ângulo mede 115 graus. Este ângulo aqui, ok? Então, o ângulo AOB, ó, AOB mede 115 graus. Vamos medir esse ângulo agora. Do mesmo jeito, leva esse meio lá no meinho, no vértice, passando pela linha de fé, ó, linha de fé, sempre coincidindo com o zero. Não vou olhar de dentro porque é 180, vou olhar de fora. Então, aqui do lado de fora. De novo, tá pequeno, ó, não tá passando? O que que eu faço? Prolongo. Prolongo os lados. Percebam que eu sempre prolongo ela inteira, eu não venho na pontinha. Então, prolonguei. No meinho, linha de fé, coincido com o zero. E aqui eu vou contar 110, 112, porque é 111, 112. 112 graus. Então, este ângulo, 112 graus. Percebam que sempre que a gente mede um ângulo, a gente faz uma argolinha. Pode ser grande, como eu fiz aqui, como pode ser pequena. Então, eu posso fazer uma argolinha pequena ou grande, que tanto faz. Geralmente, a gente usa uma argolinha pequena. E como que eu vou escrever este ângulo? COD de quantos graus? 112 graus, ok? Os ângulos, eles têm, além da medida, nós temos também, além das medidas, classificações. Todo ângulo que você medir e for menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Ângulos que são maiores que 90 graus, eles são chamados de obtusos. Bom, e como que se chama o ângulo que tem 90 graus? Então, o que é agudo? São ângulos menores que 90 graus. E o que são ângulos obtusos? São ângulos maiores que 90 graus. Bom, então como que se chama o ângulo de 90 graus? Então, vamos ver se esse ângulo tem realmente 90 graus. Vamos levar lá no centrinho. Então, deixa eu pôr aqui melhor para localizar. Então, no centrinho, procuro o zero e vou ver que realmente está passando em cima do 90 graus. Então, este ângulo aqui tem 90 graus. 90 graus é um ângulo tão importante dentro da matemática que ela tem uma nomenclatura especialmente para ele. É esse quadradinho com esse pontinho dentro. Em qualquer lugar do mundo,
isso vale 90 graus. Então, você não precisa escrever 90 graus. Você só faz esse símbolo. Vamos ver o outro também. Então, este ângulo, ó, passando pelo zero, 90 graus. Então, este ângulo desenhado também tem 90 graus. Então, o ângulo FOE, ó, o chapeuzinho, tem 90 graus. O ângulo DOF também tem 90 graus. Então, o ângulo que tem 90 graus, ele também tem uma nomenclatura. Ele é chamado de ângulo reto. Então, este ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus, ok? Bom, e aí vocês devem estar pensando assim, a dona Mara falou do ângulo menor que 90, falou do ângulo maior que 90, falou do 90, e o que seria um ângulo de 180 graus, por exemplo? Então, vamos lá. Vamos ver esse ângulo aqui, ó. O ângulo EOF, onde O é o vértice. Então, eu vou levar ele lá, ó. Vou pôr o meu transfer, olha, no O, passando pelo zero. E seja qual for o sentido que você pegar, ó, do zero, 180. Se eu pegar a numeração externa, 0, 180. Então, este ângulo aqui, que tem exatamente meia volta, ele se chama ângulo de 180 graus, que pode ser chamado de ângulo raso ou meia volta, que é a mesma coisa. O nome, porém, mais correto é o ângulo raso, ok? E esse ângulo desenhado aqui? Bom, dona Mara, aí não tem um ângulo, não tem duas semirretas? Tem sim. Esse ângulo é o ângulo AVB. Como assim, dona Mara? O ângulo V, ó, pode ver que o vértice V, ele tá com um chapeuzinho. Significa que aqui eu tenho uma semirreta VA e, coincidentemente, eu tenho em cima dela uma outra semirreta VB. Lembram das retas coincidentes? Então, uma em cima da outra. Esse ângulo significa que ele tem 0 graus. Porque quando eu levo o meu transfer lá nele, olha, passa pelo zero. Então, eu chamo esse ângulo de 0 graus. Ou seja, um ângulo que também tem como nomenclatura e classificação ângulo nulo. Então, ângulo de meia volta ou ângulo raso, ângulo nulo, quando eu tenho duas semirretas coincidentes. Eu tenho o ângulo reto, que são ângulos de 90 graus, ângulos retos. Eu tenho ângulos obtusos, que são ângulos maiores que 90 graus. E ângulos obtusos, agudos, menor, que são ângulos menores que 90 graus, ok? Agora, nós vamos para as atividades da apostila.